Deus é bom. Você está aqui hoje, você venceu qualquer outro compromisso para estar na presença do Senhor. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, amém? Quem tem fome e sede de Deus aqui? Amém. Nós vamos ler juntos Juízes capítulo 13, versículo 2. Sabe, eu quero falar um pouco sobre quando nós temos um propósito no Senhor. Eu não sei como que você entrou nesse lugar essa noite, mas eu quero dizer que Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito sobre você. Nós estamos terminando 2025. Para pensar, nós já estamos em dezembro de 2025. Uau! O ano passou rápido, sim ou não? Talvez você pense, poxa vida, eu queria ter vivido tantas coisas esse ano, mas Deus ainda tem dezembro para completar sobre a tua vida. Tem alguém para falar amém aí bem forte, gritar, fazer barulho? Gente, eu sei que eu não sou seu pastor predileto. O nosso pastor predileto, que eu falo isso, mas ele também é o meu pastor predileto. Ele não é só meu pastor porque ele é meu pai, ele é meu pastor porque eu amo ele. Quantos amam o nosso pastor aqui? Fala bem alto que está vendo lá na casa dele. Ele não está na casa dele, aliás, ele está visitando a minha avó em São Paulo. Ele falou, Pedro, a gente estava numa conferência de pastores em Serra Negra. Ele falou, Pedro, eu vou aproveitar que eu estou próximo, vou lá em São Paulo ver minha mãe. Pastor também tem mãe, viu, gente? Ele foi ver a mãezinha dele e me incumbiu de trazer a palavra do Senhor. E eu creio, esse é o nosso quarto culto, nossa quarta celebração com a casa cheia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Deus é bom. Tá calor hoje, sim ou não? Eu sei que tá calor, mas o pastor já prometeu que na nossa próxima igreja vai ter 50 ar-condicionados, amém? Então tá quente demais aqui. Eu tô aqui no nosso quarto culto, eu fui inventar de correr hoje à tarde. Pensei, vou correr, né? Sou um atleta. Vou correr, Gu, fui correr 4 da tarde, meu Deus. Gustavo tá ali, ó, corre 60 quilômetros. Eu falei, não tem problema. Eu corri o 4 quilômetro, liguei pra minha mulher, amor, vem me buscar, eu não aguento mais. Tava muito quente. Mas eu tô aqui para falar com você e viver junto essa noite onde Deus vai falar conosco, amém? Quantos creem que tem um propósito no Senhor? Amém. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem de Zorá da linhagem de Dan chamado Manoá, cuja mulher era estéril, ela não tinha filhos, ela era uma mulher que não poderia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher. Meu irmão, se você tem uma necessidade na tua vida, se tem algo na tua vida que precisa acontecer, eu quero declarar que a palavra de Deus vai vir sobre você. Sobre toda a esterilidade sobre a tua vida, eu quero já derramar isso. Levante sua mão sobre toda a esterilidade, seja nas finanças, seja talvez esterilidade física mesmo, seja algum ambiente da tua vida onde não nasce nada e você pensa, nada pode acontecer. Eu quero declarar o anjo do Senhor vindo sobre a tua vida, a palavra do Senhor vindo sobre você, o poder do Senhor vindo sobre você. Eu declaro o poder de Deus sobre a tua vida. Quem crê diz amém bem forte. Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, pois eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Ele tinha uma consagração especial. O menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Seu filho vai ter uma consagração especial. Ele não vai ser qualquer criança, ele vai ser uma criança especial, com uma consagração especial, e ele irá livrar Israel. Olha o que diz o contexto de 24 e 25, versículo 24 e 25. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Realmente a palavra do Senhor se cumpriu sobre aquele casal que era estéril, que não tinha filhos, gerou um filho de uma consagração especial, o anjo do Senhor. Meu irmão, nós não conseguimos encher uma mão de testemunhos bíblicos de mulheres que receberam o anjo do Senhor falando, você vai ter um filho. Sansão era uma criança especial, vinda de uma profecia especial, entregue por um anjo. Você tem noção do tamanho disso, sim ou não?
Ele já no ventre da sua mãe, ele já tinha uma promessa: esse bebê vai ser um libertador de Israel. Eu tenho um propósito sobre a vida dele. Meu irmão, não sei como foi o teu nascimento. Eu não sei se você nasceu programado. Eu não sei se o seu nascimento foi um nascimento planejado. Ou se você nasceu ali na Rápido Tacho. Ou se o nascimento foi, aconteceu. Independente se foi surpresa ou não, não foi surpresa para Deus. Deus tem um propósito sobre a tua vida. A palavra de Deus fala que cada um dos seus dias já está escrito no livro de Deus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Quem tem fé aqui essa noite disso em nome de Jesus? Vamos lá, eu preciso de umas 20 pessoas que querem viver o seu propósito, Senhor. Quem vai viver o seu propósito em Deus aqui em nome de Jesus? Ei, desde o momento de embrião, Sansão já tinha um propósito, já tinha um porquê. A palavra de Deus deixa claro que o Espírito do Senhor agiu nele. Eu não sei se você conhece a história de Sansão, mas Sansão, a palavra de Deus conta que quando o Espírito de Deus se apossava dele, ele tinha uma força descomunal. Ele ficava com uma força absurda. Em certos momentos, quando você lê Juízes, e eu queria que você passeasse por Juízes durante a sua semana, eu não vou me ter muito a falar aqui sobre os textos, porque eu queria já levar você para o contexto que eu quero falar. Mas em certo momento, Sansão precisava enfrentar alguns homens que vinham contra ele, e a palavra de Deus fala que ele pegou a cabeça de uma jumenta, ele pegou ali a cabeça de uma jumenta que já estava ali só a ossada, e com aquele instrumento ele derrotou mais de 100 homens. Em outro momento, por ter a oportunidade de prender um Sansão dentro de uma cidade, a fim de cercá-lo, e a palavra de Deus fala que ele arrancou os portais daquela cidade e os carregou. Em outro momento, ele estava andando por um lugar, por um ambiente hostil, e de repente veio um leão e o atacou, e ele pegou aquele leão e o partiu ao meio pela boca. Meu irmão, eu não estou falando de qualquer animal, eu não estou falando do pincher que você tenta contra, eu estou falando de um leão. Você imagina um leão vem contra você, meu irmão? Meu irmão, não exista ninguém que não consiga correr de maneira veloz quando vem um leão, sim ou não? Não existe ninguém que suporte quando o leão vem. Ele simplesmente abriu esse leão com suas próprias mãos. Ele é praticamente um super-herói bíblico, sim ou não? Ele é praticamente os Vingadores Gospel. Ele tinha um grande propósito. O Espírito do Senhor se manifestar nele tinha um porquê. Tudo que Deus derrama sobre a tua vida, Ele não derrama para levantar o teu ego, Ele levanta para cumprir um propósito. O Vitão falou aqui sobre a prosperidade que Deus vai trazer sobre a tua vida, e eu creio que as pessoas mais prósperas dessa cidade sentam nessas cadeiras em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Deus pode fazer grandes transformações com o que Ele vai fazer na tua vida, mas Ele tem um propósito. Não peça nada a Deus para que você só tenha, porque Deus não entrega nem nada para as pessoas reterem. Deus, tudo que Deus te entrega, Ele entrega para multiplicar. Deus não entrega nada como fim ficar em você, Deus entrega para que você possa multiplicar aquilo nas pessoas ao seu redor. Muitas pessoas acreditam que o reino dos céus é sobre o que Deus pode fazer por mim. Não, o reino dos céus é sobre o que eu posso fazer quando eu recebo o reino dos céus. É o que eu posso entregar, é o que eu posso compartilhar. Sabe, o Espírito Santo se manifesta em nós, e talvez você veio de uma igreja pentecostal, uma igreja onde as pessoas tinham muito mover no Espírito Santo. Quem veio de um ambiente assim, levanta a mão. E eu amo a presença do Espírito Santo, eu amo o mover do Espírito Santo, mas uma das coisas que a igreja brasileira se perdeu é que nós temos no mover do Espírito Santo o fim em nós. Meu irmão, não adianta nada alguém orar por você e você cair no chão e se levantar e não mudar a vida de ninguém. Não adianta nada você rodar na presença do Senhor e falar em línguas, mas aquilo não gerar uma transformação nas pessoas ao seu redor. Não adianta você ser profeta e profetizar na rua, mas não ser um bom pai.
O Espírito Santo se manifesta em nós e ele vem sobre nós para nos transformar, nos vivificar. Apesar das suas falhas, apesar de quem você é, apesar do processo de santificação que você está, o Espírito Santo quer transformar a tua vida para que você possa ser um transformador de pessoas. Você não recebe o Espírito Santo para você, pelo contrário, o único dom que o Espírito Santo derrama, que é para edificação própria, é o falar em línguas. Todos os outros é para você servir as pessoas. E não servir para que você seja a quarta pessoa da Trindade. Porque tem gente que recebe o Espírito Santo e se acha um semideus, não é? Eu já vi vários homens de Deus que quando falam, olha, o profeta, olha, tem um profeta e o cara vem. Como que fosse um semideus, meu irmão. O Espírito Santo não deixa você mais orgulhoso, o Espírito Santo deixa você mais humilde. O Espírito Santo não aumenta o teu ego, o Espírito Santo te deixa mais ainda de joelhos, sabendo que você é um servo do Senhor. Quem eu seria se não fosse o poder de Deus? Sim ou não? E nós precisamos ser uma igreja, uma geração, abre o teu coração para isso, aonde nós não tratamos o poder do Espírito Santo de uma maneira tão rasa e tão leve assim. Às vezes eu vejo pessoas irem buscar a direção do Senhor e falar, eu vou na casa de uma profeta, eu conheço uma profeta, eu vou lá na casa dela. E você vai buscar uma profecia, e na grande maioria das vezes essas profecias, ela é uma profecia assim, olha, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Olha, Deus tem visto o seu choro de madrugada. Olha, Deus está vendo o seu choro, meu irmão. Quem não chorou esse ano aqui? Meu Deus, levanta a mão. Deus está vendo, ó, é isso que te diga, essa dificuldade vai passar. Quem não está passando dificuldade aqui, levanta a mão. Eu poderia aqui falar umas 20 profecias que vão servir para umas 400 pessoas aqui hoje. Eu aprendi que quando Deus quer falar comigo, meu irmão, Ele consegue me achar. Você pode ter certeza, quando Deus tem um recado, Ele vai fazer como Ele fez com Manoá. Vai vir um anjo do céu e vai falar para você, eis que te digo que eu tenho um propósito sobre a tua vida. Eles não estavam lhe pedindo um filho, eles não estavam lhe pedindo nada. De repente vem o anjo do céu e fala, eu tenho para você um filho que vai ter um propósito. Eu tenho algo para você, meu irmão. Deus, quando Ele quer entregar algo para você, você não precisa correr atrás. A bênção vem atrás de você. A palavra profética vem atrás de você. Recebe esse nome de Jesus. A bênção vem atrás de você. Você não precisa correr atrás de bênção. Quando você está no centro da vontade do Senhor, a bênção corre atrás de você. Amém? Recebe isso em nome de Jesus. O grande problema não foi o anjo. O grande problema não foram os pais de Sansão. Eles criaram o seu filho realmente para que ele vivesse o propósito. Eles cumpriram a palavra que Deus deu. Não passe navalha no cabelo dele. Ele é nazireu. Ia falar narizeu, meu Deus. Nada a ver, né? Ele é nazireu. Ele tem uma consagração especial, ele vai ter uma vida especial. E assim os pais de Sansão o criaram. Como é poderoso quando pais cumprem o propósito de Deus na vida de seus filhos. Como é poderoso quando você vê seus filhos vivendo no caminho do Senhor. Eu estou vivendo essa fase da minha vida, honestamente falando. Eu tenho minha filha, a Maria Júlia, de 12 anos. De 11 anos, ela vai fazer 12 agora em janeiro. E o Bem. E a Maria Júlia, ela está numa fase agora que ela quer falar de Jesus e quer pregar. E ela quer fazer, ela falou, quero pregar. Eu falei, filha, começa a pregar fazendo vídeos. E ela está fazendo vídeos na internet em falar sobre Jesus. E eu não gosto de ser um pai coruja ou um pai babão, e eu tento me conter nisso, mas meu coração arde em saber que minha filha ama Jesus. E às vezes eu pergunto para minha esposa, como que a gente chegou nesse lugar? Eu não sei. Honestamente falando, eu nunca impus sobre eles, eu nunca coloquei sobre eles, foi simplesmente de maneira orgânica. Porque seus filhos, eles podem não fazer o que você fala, mas eles com certeza vão repetir o que você faz. Seus filhos vão repetir as suas atitudes. Se você quer ver seus filhos na presença de Deus, vá para a presença de Deus, que você vai arrastar seus filhos para lá. Os pais de Sansão fizeram o que era certo.
O grande problema da vida de Sansão, e o que impedia ele de ser um libertador de Israel, que o propósito que Deus deu para ele é que ele fosse um libertador. O grande problema no todo não era a falta de poder de Deus, não era a falta de dedicação dos seus pais. O grande problema para Sansão viver o propósito de Deus tinha um nome, chamava Sansão. Sansão deixou muito claro no seu comportamento que ele não queria viver o propósito do Senhor. Certo momento, a palavra de Deus fala que ele esteve diante dos filisteus, e se você ler o texto, você entende que Deus queria libertar o povo, e Deus queria libertar o povo justamente dos filisteus. Deus, ele tinha um propósito de ir contra os filisteus, e para isso que Sansão existia. E de repente um dia Sansão sai para paquerar e ele encontra uma mulher filisteia. E ele fala: eu quero casar com ela. Olha o que a palavra de Deus fala. No capítulo 14, versículo 3. Seus pais e sua mãe se opuseram. Eu vou ler desde o versículo 1, por favor, filho. Coloque aí do versículo 1. 14, 1. Diz assim: Sansão foi para Timã, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e sua mãe: vi uma mulher íntima das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo, ou entre o nosso povo, para que você possa se casar. Por que você tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse ao seu pai: consiga essa moça para mim, é ela que eu quero. Sansão foi buscar aquilo que ele queria no lugar que Deus não queria. E esse era o ponto chave para Sansão sair do propósito do Senhor. Ele sempre queria algo que não estava dentro do propósito do Senhor. Ele foi buscar uma esposa no lugar aonde Deus não queria que ele estivesse. Ele foi buscar viver o seu propósito com alguém aonde Deus não tinha, sabe? Ele foi simplesmente buscar prazer aonde Deus queria que ele destruísse aquilo. E quando seus pais falaram: filho, por que você não encontra alguém aqui da nossa tribo, alguém do nosso povo, filho? Filho, você tem uma força descomunal, eu imagino que Sansão, ele tinha uma consagração especial, ele não podia cortar o cabelo, então com certeza ele tinha um bom cabelo. Eu imagino que Sansão, quando ia falar, fazia assim com o seu cabelo. Sim ou não? Ele tinha uma força descomunal, então Sansão era muito forte. Meu irmão, não tinha Durateston naquela época que chegasse perto da força de Sansão. Ele era muito forte. Ele era o libertador, um dos juízes que Deus estava levantando sobre Israel. Ele poderia ter qualquer filha do povo de Israel, mas ele escolheu justamente que ele não deveria escolher. E não só o problema é que ele escolhia errado, mas ele não ouvia quem poderia levá-lo para o caminho certo. Meu irmão, quão difícil é a vida de quem não quer viver o propósito do Senhor e não ouve o conselho de ninguém. Porque muitas vezes na nossa vida, abre teu coração para isso, nós temos ponto cego. Você sabe o que é um ponto cego? Você que é habilitado, quem é habilitado a dirigir um carro aqui? Levanta a mão. Quem dirige sem habilitação? Levanta a mão, brincadeira, não faça isso. Quem tem habilitação, mas não dirige, tô brincando. Ponto cego é aquele lugar do seu veículo que você não consegue ver, nem pelos retrovisores, nem pela sua visão normal. Quantas e quantas vezes você deu uma encostadinha no motoqueiro e você falou: opa, estava no meu ponto cego. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Fique em paz, ninguém está te julgando. Por quê? Porque estava no seu ponto. Por mais que você buscasse ver, você não conseguia ver. Existe uma parte de você que você não vê. Só alguém pode ver por você. Existe uma parte de você, quando você corta o cabelo, você termina de cortar o cabelo, o que é a primeira coisa que um bom barbeiro ou cabeleireiro faz? Ele pega o espelho e mostra suas costas, sim ou não?
Porque é uma parte sua que você não vê. Na sua vida espiritual também é assim, existem partes de você que você não vê e outras pessoas podem ver por você. Existem partes em você que você não vê, mas existem pessoas que podem ver e falar: você não está vendo o que você está fazendo? Você não está vendo o caminho que você está tomando? Você está vendo a decisão que você está tomando? Você não está vendo que o lugar para onde você está indo não é de Deus? Por que você está fazendo isso? Meu irmão, ouça conselhos de quem não tem nada a perder ou ganhar com a tua vida. Tem gente que se você der bem, não muda nada na vida dela. Se você der mal, não dá nada na vida dela. Essa pessoa nem ganha nem perde. Ouça conselhos de pessoas que não têm conflito de interesse com você. Tem pessoas que vêm falar, perguntar as coisas para mim, eu falo: meu irmão, eu vou te falar a verdade, sabe por quê? Porque se a sua vida der bem, glória a Deus, se der ruim, nada vai mudar na minha. Eu estou te falando a verdade, porque eu quero que vá bem na tua vida, porque eu estou salvo. Às vezes vem jovens perguntar para mim sobre N situações, eu falo: olha, eu posso dar o meu conselho, entenda, eu vou te falar a verdade, porque eu não tenho interesse nenhum, conflito de interesse nenhum em as coisas acontecerem ou não na sua vida. Quanto mais o conselho poderoso de um pai e uma mãe, sim ou não? Os pais de Sansão queriam trazê-lo de volta para o seu propósito. Filho, não faz isso, isso não vai cooperar com o teu propósito. Mas ele queria. Sansão não sabia que muitas vezes o que nós queremos não é o que Deus quer. O que nós queremos não é o que Deus quer, meu irmão. Se você quer viver o teu propósito em Deus, saiba que o teu propósito em Deus está no lugar onde a tua vontade ela é massacrada pelo poder de Deus. Entenda que o propósito e a verdade e a graça e o favor do Senhor sobre a tua vida estão num lugar onde a tua vontade não consegue alcançar. O único momento onde você pode executar a tua vontade é falando: Pai, que seja feita a tua vontade. A minha vontade é viver a tua vontade. Quantos querem viver a vontade do Senhor aqui? Sansão não entendia que o que o agradava não agradava a Deus, e essa é uma das coisas que nós mais precisamos aprender na nossa geração, meu irmão. Tem muita coisa ao seu redor, tem muita coisa na tua semana, tem muita coisa que você faz que agrada a você, mas não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Eu estava vendo um dado, a gente estava numa conferência de pastores essa semana, e um dos preletores, um pastor mostrou e deixou claro que 50% dos apostadores de bets do Brasil são cristãos. Que tipo de evangelho nós temos vivido aonde nós acreditamos mais numa sorte digital do que na bênção do Senhor sobre a nossa vida? Meu irmão, eu só quero receber aquilo que vem de Deus. Se você está colocando a tua sorte num jogo digital, você já está demonstrando da onde vem a tua provisão. E meu irmão, o dinheiro é diferente, depende de onde ele vem. Quando vem da mão do Senhor, ele multiplica, edifica e abençoa. Quando vem da mão do inimigo, ele destrói, ele te afunda e te deixa pior que antes. Amém? Amém. Cuidado com a fonte. Como? Que tipo de evangelho é esse, onde nós acreditamos que a sorte é mais importante que o favor de Deus? Meu irmão, se você tem acreditado na sorte, você tem abandonado o favor de Deus. Quando você fala: não, eu vou acreditar que a sorte vai mudar na minha vida, então Deus fala: então tá bom, vai lá. Não conte mais com o meu favor. Eu prefiro ficar com a poderosa mão do favor do Senhor na minha vida. Quantos preferem o favor do Senhor aqui? Eu não gostei do que você falou, pastor. Não tem problema, meu compromisso não é com você, meu compromisso é com a palavra de Deus. Não estou aqui para falar o que você quer, estou aqui para falar o que a palavra de Deus diz. Se
Se você não está pronto para ouvir o que a palavra de Deus fala aqui na terra, você não está pronto para ouvir a voz de Deus no céu. Sim ou não? Porque Deus quer isso. Deus tem um grande propósito para nós, mas existe um caminho, e esse caminho é a vontade dele para nós. Quando Sansão fazia isso, e ele fazia costumeiramente na parte do comportamento dele, meu irmão, ele errou essa vez, nessa oportunidade, nesse casamento, ele foi enganado no casamento. Aí ele foi lá, voltou para a casa do pai dele, ele ficou lá frustrado, e aí foi tratado, mas de repente um dia, ele volta-se para esse mesmo ambiente. A palavra de Deus fala, nós vamos ler juntos aqui, Juízes capítulo 16, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Sorquebe, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ele e disseram: convença-o a revelar em que consiste sua grande força e como poderemos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo, e cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte o que consiste a sua grande força, e que você poderia ser amarrado e subjugá-lo. Sansão respondeu: se vocês me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco. Os governantes dos filisteus trouxeram Dalila 7 cordas de arco ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, então ela disse: Sansão, os filisteus estão vindo. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta um fio de estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me fala mentiras. Agora me conte como você pode ser amarrado. Gente, olha que história doida. Sansão estava lá namorando Dalila, e Dalila tinha algo que ela gostava muito mais que Sansão, que era dinheiro. Dalila na verdade nunca gostou de Sansão. Dalila gostava do lucro que ela ia ter com Sansão. Meu irmão, por favor, abre teu coração para isso. Tem muita gente aonde você está colocando o teu coração, que ela não está interessada em quem você é, está interessada no que você pode fazer. Tem muita gente que está próximo de você não por aquilo que você é, não por aquilo que você carrega, mas por aquilo que você pode oferecer. Existe um interesse sobre esse relacionamento, e Deus não precisa que você ande com pessoas interesseiras, porque relacionamento e network não muda a tua vida. O que vai mudar a tua vida é o poder de Deus. Quem recebe isso em nome de Jesus? Meu irmão, a companhia que você precisa para mudar a tua história chama Espírito Santo. Você pode estar sozinho, com o Espírito Santo você é a maioria. E de repente Sansão está ali nesse relacionamento com Dalila, e a Dalila começa: Sansão, como que podem te amarrar? Como que pode amarrar você? Imagina como que seria assim a sua força. E Sansão começa ali a brincar com essa situação. E de repente várias vezes os filisteus vêm, e Sansão, sabendo da força que tinha, da confiança no Senhor, ele vai lá e destrói aquilo. Até várias vezes isso acontecer, e chega um momento que Dalila fala: você está mentindo para mim, e não tenho o que fazer mais, e eu não quero mais você. E aí Sansão troca o seu propósito pela sua própria vontade. Meu irmão, não troque o propósito de Deus para a tua vida pela tua própria vontade. Não troque o que Deus está te entregando por aquilo que você quer perseguir. Tem alguém recebendo isso aqui em nome de Jesus? Não troque, subjuga a tua vontade, subjuga o teu eu para o que Deus está entregando para você. Chega um momento que Sansão fala a verdade. Sansão fala aquilo que não deveria falar. Sansão entrega a sua consagração. Ele fala assim: se você cortar o meu cabelo, eu com certeza vou perder minha força, porque eu tenho uma consagração especial. Tudo que o inimigo quer é tirar a tua consagração especial, meu irmão. Quer te afastar do propósito do Senhor. Quantas pessoas que tinham uma promessa e tinham um potencial em Deus, você vê em outros lugares. Eu já vi pessoas em cada lugar, e eu olho para essa pessoa e falo: uau, essa pessoa tinha tanto potencial em Deus. Essa pessoa tinha tanto propósito de Deus. Deus estava restaurando a casa dela, a família dela, mas ela trocou o propósito pela sua própria vontade.
Quando Sansão revela a verdade, a sua consagração, eles o amarram e ela corta o seu cabelo. E de repente ele tenta se desamarrar. E a palavra de Deus fala que o poder de Deus já não estava mais nele. Quando ele tentou se livrar dessa vez, que ele cortaram o cabelo dele, ele não tinha mais como. Porque o poder de Deus já não estava mais nele. Não esteja num lugar tão longe do propósito de Deus sobre a tua vida, que quando você precisar de Deus, você não vai sentir mais. Quando você precisar, você não vai conseguir mais. Você fala, o que está acontecendo? E os filisteus pegam Sansão e furam os seus olhos. Meu irmão, a pior coisa que pode acontecer para a vida de alguém é ela estar longe do propósito do Senhor. Olha isso. Amarraram as mãos dele. Amarrar as mãos significa inoperância. Quando você não consegue fazer mais nada. Você não consegue fazer mais nada. Você tenta e não consegue. Você está tentando com a sua força, tentando com o seu jeito, mas parece que as coisas estão amarradas. Você não consegue. Você não consegue mais se mover. Você não consegue fazer porque você está lá amarrado. Tem pessoas que falam, por que eu não consigo mais servir ao Senhor? Por que eu não consigo fazer as coisas que eu fazia antes? Por que eu não consigo mais buscar a Deus como eu buscava antes? Por que eu não consigo mais? Eu servia na casa do Senhor, eu liderava a célula, eu cantava, eu fazia tanta coisa, eu não consigo mais. Por quê? Porque você ficou tão longe do propósito do Senhor que você está num estado de inoperância. A tua força por si só não consegue mais. Eles vão lá e cortam o cabelo de Sansão. Um cabelo conservado pela vida toda, raspado. O cabelo fala muito sobre a nossa identidade, sim ou não? Não sei se você já serviu as Forças Armadas, eu servi as Forças Armadas, e quando eles colocam você, quando você se torna militar, a primeira coisa que eles fazem é raspar sua cabeça. Quem já passou por isso? A primeira coisa que eles fazem é raspar sua cabeça, e eu lembro que eu tinha um cabelo tão bonito. E falaram, e aí você fica lá na fila com um monte de outros caras e de repente você não consegue mais definir quem é quem, sabe por quê? Porque está todo mundo com a cabeça raspada. Eles mutilam a sua identidade. O teu cabelo fala muito sobre quem você é, sim ou não? A mulher, quando quer melhorar a sua identidade, ela vai fazer um glow up, ela vai lá e muda o cabelo, faz um reflexo. É ou não é? Aí hoje eu vou fazer uma escova no cabelo. Aí já se sente melhor na sua identidade, sim ou não? Tiraram a identidade dele. Você não tem mais uma consagração. Você não é mais o Sansão libertador do povo de Deus. Você não é mais um nazireu. Você agora está mutilada a sua identidade. Meu irmão, uma pessoa que está longe do seu propósito, ela não sabe quem ela é. Uma pessoa longe do propósito do Senhor, ela não sabe quem ela é, ela fica pensando, quem eu sou? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Quantas e quantas pessoas lutam com a sua identidade, porque elas estão tão longe do propósito de Deus, que elas não ouvem mais a voz de Deus falando, você é o meu filho. Nunca fique longe da voz de Deus o suficiente que você não possa ser resgatá-lo pelo chamado dele na tua vida. As minhas ovelhas, Jesus disse, reconhecem a minha voz. Não seja uma ovelha afastada o suficiente que você não ouça Jesus te chamar. A identidade. Eles furam os olhos de Sansão, eles o deixam cego. Eles deixam ele sem visão, meu irmão. Longe do propósito do Senhor, nós não conseguimos ver nada. A nossa visão espiritual é afetada. Nós não conseguimos mais visualizar. Nós não conseguimos mais ver. Nós não conseguimos mais visionar. Você não tem mais visão nenhuma de nada. Você nunca mais sonha. Você nunca mais projeta, porque você não consegue ver. Porque você está longe do propósito de Deus. As coisas acontecem, mas para você não acontece nada. Deus está fazendo algo maravilhoso, mas para você Deus não está fazendo nada. E não é porque Deus não está fazendo, é porque você não está vendo. Você está amarrado, com a sua cabeça raspada e com seus olhos furados.
Tudo isso porque você escolheu a sua vontade, não a vontade do Senhor. Do que adiantou um anjo profetizar o teu nascimento? Do que adiantou os seus pais criarem você no seu propósito, se um dia a tua vontade prevaleceu sobre a vontade de Deus? Mas sabe, a palavra de Deus fala que depois que prenderam Sansão, olha o que fizeram com Sansão. O colocaram para rodar moinho. Sansão, de herói dos hebreus, se tornou um espetáculo público de humilhação. Porque é exatamente isso que o inimigo quer fazer com quem fica longe do propósito. O inimigo quer humilhar você constantemente. Constantemente você continua nesse lugar aonde você se torna um espetáculo de humilhação. Mas sabe, todos nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Todos nós temos um Deus que a palavra de Deus fala que Ele é rico em misericórdia, é rico em graça. Um dia, Sansão, naquele lugar, rodando aquele moinho cego, amarrado, ele se lembra do anjo que profetizou, ele se lembra das palavras dos seus pais, ele se lembra da sua terra, ele se lembra do seu propósito. Eu não fui chamado para rodar moinho, eu não fui chamado para se tornar um homem assim humilhado. Eu tenho um propósito, eu sei quem eu sou. Deus faz mais uma vez. Deus, mais uma vez, olha o que a palavra de Deus fala, eu quero ler com vocês. Deus está falando com você, sim ou não? Então, Juízes 16, 28 diz: então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, me fortalece só mais essa vez. Deus se lembra de mim, Deus se lembra de quem eu sou. Meu irmão, você não precisa pedir para que Deus se lembre de você, porque Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca esquece do seu filho. Deus nunca esquece do seu propósito. Deus, quando olha para você, Ele não olha para o momento, Ele não olha para você nessa fase, Ele olha para a sua vida. Ele não vê você apenas como esse momento temporal, Ele vê a tua história, Ele vê o teu propósito. Deus escreveu a tua vida do começo ao fim, e Ele sabe que esse momento, o que está acontecendo, vai ser temporário, pois Ele ouve a sua voz gritando: Deus, me fortifica mais uma vez, mais uma vez. E Deus, a palavra de Deus fala que o poder de Deus volta na vida de Sansão. Meu irmão, existe uma misericórdia e uma graça sobre aquele que clama arrependido, porque o poder de Deus, ele volta sobre você. O propósito do Senhor não fica afastado de você. Você pode fugir, mas ele continua adormecido em você. As palavras do Senhor continuam sobre você. Você continua acessível às promessas do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém pode roubar o que Deus te deu. Ninguém pode roubar o que Deus já te entregou. O inimigo não pode fazer isso. A partir do momento que você olha para Deus e fala: Deus, eu volto para esse lugar, todas as promessas são reativadas em você, o propósito é reativado em você, e a glória da segunda casa é maior que a da primeira. O seu momento é transformado. Aquilo que era tua vergonha se torna honra, aquilo que era sua derrota se torna vitória, aquilo que o inimigo fez para te humilhar, Deus te exalta. Esse é o nosso Deus, é o Deus que levanta o que está caído, que restaura o que está quebrado, que eleva aquele que está humilhado. Quantos querem esse Deus em nome de Jesus? Você pode celebrar Jesus. Sansão, a palavra de Deus fala que no final da sua história, ele fez muito mais que em toda a sua vida. No final da sua história, ele faz muito mais do que em toda a sua vida, porque é assim que acontece com quem vive o seu propósito do Senhor. Não importa o tempo o qual demorou, não importa o tempo a qual você se afastou, o mais importante é você cumprir o teu objetivo. Deus não se esquece de você. Deus não esquece do propósito dele sobre a tua vida. Deus não esquece da promessa dele sobre você. Se ele prometeu, e se você está disposto, a partir do momento que você fala: Deus, eu quero viver a tua vontade, nesse momento o Espírito Santo de Deus volta sobre você, o poder de Deus é sobre você, e você começa a viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Quem quer viver o propósito do Senhor?
Quem quer viver o propósito de Deus, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você.